Olá, meu nome é Denis e esse é o podcast Apresento Meu Amigo. Solta a vinheta aí pra gente. Apresento o meu amigo. Bom, gente, estou aqui com a Ana, minha amiga. Eu não apresento minha amiga no podcast de hoje. Isso. Tudo bem, Ana? Tudo bom com você? Também. Bom, antes de apresentar a Ana adequadamente, eu gostaria de fazer tem algumas pessoas já apoiando o podcast, então eu queria agradecer ao Júnior, da Brindes Padilha. Ó, Brindes é só mandar uma mensagem lá pro Júnior, eu vou deixar na descrição os contatos dele, tá bom? E aí tem diversos brindes lá, só entrar em contato com ele fala que é do podcast Apresenta Meu Amigo que ele vai dar um desconto. Também o nosso outro apoiador, o Estúdio ProLive, prático, rápido e objetivo. Obrigado aí a galera do estúdio. Valeu, Robson. Bom, agora, adequadamente, eu gostaria de apresentar a minha amiga Ana Banac. Ana é formada em Sistemas da Informação pela Universidade Paulista, tem especialização em Gestão de Pessoas e Inovação. Ela trabalha na área de agilidade há mais de 14 anos. Ela tem experiência nos maiores e-commerces e companhias de telecomunicações do país. Possui mais de 12 certificações na área. Ministra workshops sobre o tema em todo o Brasil. E hoje ela é diretora do Centro de Excelência de Práticas Ágeis da MJV. É MJV que fala? MJV. Da MJV. E é também a coautora do recém-lançado livro que chama Agilidade nas Empresas, um Guia Prático. Então, mostrar aqui também para vocês. Eu acho que entrando no site consegue ter acesso ao livro, é isso? No próprio site da MJV ou no site livroagilidadinasempresas.com.br. Ele tem distribuição gratuita. E tem versão em espanhol e inglês também. Caramba! Que agora eu tô internacional. Parabéns! Então, gente, ó, quem quiser... Ana, muito obrigado de novo pela sua presença, tá? Esse podcast tem me feito, como eu estava falando para você, me fez me aproximar de novo de pessoas que há tempo eu não conversava, ou, tipo, a vida vai deixando a gente, afastado. E aí a gente vai retomando, como o próprio Júnior do Brindes aqui, você, o André, né, que é o seu marido. Mandar um beijo pro André também, né? Um beijo, amor. E antes, esse segundo episódio só existe por causa também da Lavínia, da minha filha, que ela falou, poxa, no primeiro episódio você não mandou um beijo pra mim, então, filha, um beijo pra você, pai te ama, tá bom? Coisa linda. Denis, obrigada, viu? Eu tô muito feliz de estar aqui. Eu estava até brincando outro dia, conversando, que grande parte dos meus amigos, eles são autônomos ou são empreendedores. Eu acho isso sensacional, assim, quando a gente tira uma ideia do papel, coloca em prática. Então, parabéns pela iniciativa e muito, muito obrigada por me dar essa honra de estar aqui com você. Obrigado. Ana, a ideia que eu te trouxe aqui era para falar sobre agilidade. Mas, assim, qual que é a sua profissão hoje? Qual é? Hoje, na empresa que eu trabalho, a gente tem esse centro de excelência de práticas. Em formas gerais, assim, o centro de excelência, ele tem como objetivo trazer o DNA desse tema para a empresa e, no meu caso, que é uma consultoria, para os clientes. Então, como eu estou à frente desse centro, eu, de alguma forma, estou apoiando as pessoas que estão dentro da minha área para que a gente propague esse assunto, para que a gente detalhe e entre com qualidade dentro das empresas, e apoio também em estratégias da empresa, faço pré-venda de alguma forma. Eu estou junto também buscando outros clientes para poder ofertar a qualidade dos nossos serviços. A sua formação? É de tecnologia. Tá, você já se formou na área de tecnologia. E aí, assim, a sua escalada nisso foi como, assim? Você chegar até a diretora do Centro de Excelência. Um nome bonito, né? Ficou bonito, né? Mas, olha, eu costumo dizer que quanto maior o cargo, na verdade, maior a responsabilidade. Não tem luxo nenhum dentro disso. Mas você sabe, Denis, que assim, eu caí na tecnologia. Eu tinha por desejo de adolescente ser jornalista. Não, que legal. E acabou que, enfim, por condições financeiras naquela época eu não podia. Eu entrei como secretária numa empresa de tecnologia.
E na época o diretor da empresa falou, poxa, você tem um perfil bacana, vou colocar você para fazer testes de software. Porque tinha os programadores, o pessoal que desenvolvia, e tinha alguém que tinha que testar para garantir a qualidade daquela entrega. E aí eu comecei ali. Fui estudando, fui começando como a única analista de testes, como a gente chamava. Aí, aos poucos, eu fui estudando. Eu nunca entrei na parte muito técnica da TI. Eu nunca programei, nunca fui a desenvolvedora de sistemas. Então, eu comecei fazendo testes, depois eu fiz análise de requisitos, que é detalhar todas as funcionalidades que um sistema tem que ter. Me tornei gerente de projetos, comecei a gerenciar projetos. E em 2008... foi quando eu conheci a agilidade, que era um tema novo no Brasil. E aí eu fiz o primeiro curso fiz o curso na época, e aí eu fui migrando. E aí também eu passei por todas as etapas dos cargos que existem dentro da agilidade, que é o famoso Scrum Master, depois o Agile Coach, que enfim... A gente sai de uma parte de liderança, de gestão de projetos, vai para uma parte de processos, e hoje eu estou numa parte mais organizacional, mais olhando a empresa, não só a minha, mas as empresas como eu atendo como um todo, assim. O seu trabalho é de consultoria? Consultoria. A empresa que eu trabalho é uma consultoria. Tá. Ela presta serviço para outras empresas. Tá. Você contando assim da sua história, queria até ser jornalista, né? Me diz uma coisa. Quando você, antes da faculdade ali, onde você estudou? Você é aqui a gente mora no mesmo bairro, você estudou aonde? Eu sempre morei no mesmo condomínio. Tá. Eu morei lá até os 16 anos, frequentei até os 20 e poucos, e depois eu voltei com 30 e alguma coisinha, assim. Mas você diz o quê? Assim, escolas, colégios? Colégio. Você fez colégio técnico, alguma coisa assim? Não, colégio normal, fez até o terceiro normais. ano, e aí você foi para uma... A gente estava conversando em off aqui, a minha pergunta também era assim, você migrou do colégio normal para um colégio, não sei se era particular ou não, mas do colégio para a faculdade. Você não fez, não fez escola pública, você fez uma faculdade particular. E assim, nesse processo de educação, de ensino, assim, o que você curtiu na faculdade? Olha, eu vou te responder mais ou menos assim. Por mais que eu tenha escolhido um tema técnico, a faculdade, ela abrange várias outras coisas que, na prática, na verdade, na teoria, quando a gente está vivendo, a gente não entende a importância. Então, por exemplo, eu olhava assim, aula de economia. Eu não sou uma pessoa muito de números, assim. Então, eu não achava que aquilo fazia sentido. Quando você começa a usar na prática e você cresce, você entende a importância. E eu acho que isso é até uma dica que a gente dá para o pessoal que está se formando. A gente questiona muitas coisas, mas se alguém montou aquilo, é porque a pessoa se entende daquilo, ela se preparou, ela sabe a necessidade desse assunto. Então, eu diria, eu mudo, né, a minha resposta. Eu acho que eu não aproveitei ou não dei o valor em tudo. Eu achava que eu tinha que focar só no que eu precisava para o meu trabalho, sem olhar que, na verdade, tudo fazia parte, sabe? Sim, mas eu acho que também tem uma coisa que a gente aprende muito depois da faculdade. Eu acho que a faculdade é um start das coisas, né? É aquela coisa de curiosidade. E eu entendo o que você está dizendo, assim, né? De que a gente vai... tem coisas que não faz sentido naquela hora que depois vão encaixando. Exato. Que é bom ter, lógico, na faculdade, mas é o que você falou da prática, né? Você é uma pessoa organizada? No meu trabalho, eu sou extremamente. Você já viu que eu já falei no meu trabalho, né? Tá. Por quê no seu trabalho? Eu não sei. Na verdade, assim, eu não vou dizer que eu sou uma pessoa desorganizada, mas no meu trabalho eu tenho ferramentas que me apoiam. Eu não estou só falando ferramentas software, mas outros modelos, assim, que me apoiam para eu ter visibilidade de tudo. E eu priorizo muito o meu trabalho. Então, não sei se eu sou desorganizada na minha vida pessoal. Não, na vida pessoal não, mas talvez com as minhas coisas. Mas é que eu priorizo muito pela qualidade da minha entrega. Então, eu sou bem exigente com isso. Tá. Eu te perguntei de organização, aí você... a gente tá pensando nessas coisas sei lá, de casa, né? Na minha vida pessoal, não sou tão organizada. Talvez a gente tá falando de ser metódico, né? E uma coisa que, até vou usar essa própria palavra, método. Você é de projetos. Eu acho
uma coisa, assim, eu trabalhei em empresas e com o tempo que eu fui trabalhando, eu acho que uma coisa que eu acho interessante, que eu até agora no consultório eu uso, que é para falar para meus pacientes, que é procura um método, sabe? De alguma... Tem vários métodos, você está falando, né, do Scrum e tudo. Tem que procurar um método disso para você poder ter bases, né? É óbvio que se você é uma pessoa, como você falou, sou organizada porque eu tenho as ferramentas, como você falou, não é só as ferramentas de softwares. Eu acho que está dizendo, quando você disse das ferramentas, está dizendo dessas aqui. Também, né? sim. De organização. Ainda usa os Slack, esses negócios, essas coisas? Usa bastante. Tá. Com a pandemia vieram outras milhares De de ferramentas que... Você sabe que nesse momento que a gente está voltando para o presencial, a gente está reaprendendo agora como é que a gente faz as coisas presenciais. Eu lembrei Mas do usa Slack tudo. por causa de organização. Então, Sim. assim, pra gente ter onde jogar as coisas, né, guardar. Então, eu tenho uma curiosidade com você, para que você me ajudasse, métodos, assim, dentro do projeto. O que você pode me dizer sobre os métodos? O que você indicaria para uma pessoa, pelo menos ter uma base? Perfeito. Dá para ter uma vida, na vida pessoal e profissional, uma base de algo? Lógico. Na verdade, assim, quando a gente fala de agilidade, eu sempre falo assim que ela é mais do que um método, é um mindset. Eu sei que as pessoas cansam de falar de mindset, mas eu não tenho como fugir disso. Tá. É uma forma de pensar. E aí, como é que eu trago isso para minha vida? É criando uma rotina. E como é que eu crio uma rotina? É criando um hábito. Tá. Não tem receita, não tem um segredo. Se a gente não insistir todos os dias naquilo, é igual... Eu uso sempre esse exemplo também no meu trabalho, mas é igual quando, por exemplo, você tem um objetivo de perder peso. Para perder peso, eu preciso fazer uma dieta e fazer exercícios físicos. Não tem jeito. Tem dia que você não está com vontade, você vai se forçar, você vai insistir, você vai fazer mesmo sem vontade. Quando você começa a colher os resultados... Aí você começa a entender o valor daquilo. Tanto que a gente deixa de falar de dieta e passa a chamar de reeducação alimentar. Mas é a mesma coisa na agilidade. A agilidade ela é uma forma de pensar. E quando você traz ela para a sua vida, dificilmente você fala assim, aqui eu sou assim, aqui eu sou assim. Então, na agilidade, por exemplo, nos métodos ágeis, tem muito uma questão, dois pontos muito fortes que eu acho que é importante trazer para você. O primeiro, que ele fala muito de entregas constantes. A gente tem que parar de sempre projetar o todo. Então, quando eu emagrecer 20 quilos. Então, não precisa... É tão longe, tão distante. Assim, o que eu consigo fazer agora? O que eu consigo entregar agora para você? A gente sempre está buscando o perfeito e talvez o perfeito nunca chegue. Sim. Então, assim, vai entregando constantemente, seja o que for, vai fazendo constantemente para você ir validando se o que você está fazendo está trazendo valor, está fazendo sentido. Porque se não está, você já descarta. Você para de gastar o seu tempo nisso, que não está gerando valor. Então, esse é o primeiro ponto da agilidade. Entregas constantes para feedbacks recorrentes. Tá. Não tem a ver com rapidez, então. Não é, Não. Vamos fazer isso aqui correndo. Não, as pessoas confundem muito. Agilidade é uma coisa e rapidez é outra. Os temas, eles se encontram porque é justamente por isso. Quando eu estou o tempo inteiro validando com você se isso está fazendo sentido, o momento que você falar, Ana, eu não quero assim, troca para assim, eu sou rápida a responder a sua mudança. Por isso que os temas se confundem, mas são coisas completamente diferentes. E aí o segundo tema que eu gosto muito, um dos mais famosos papéis dentro da agilidade é essa pessoa chamada Scrum Master. E ele é um líder servidor do time. Se a gente fosse desenhar um organograma, ele não está acima, ele não é o cara que dá ordem, que dá o prazo, ele está abaixo. Ele está ali para impulsionar as pessoas, para entender se você é do meu time... Denis, como é que eu posso te ajudar? O que eu posso remover de impedimento? Porque você, com a sua expertise, é o cara para resolver isso. Então, eu estou ali resolvendo, abrindo o teu caminho para você entregar o seu melhor. Então, eu acho que esses dois pontos, da gente entender que se cada um ajudar o outro, todo mundo ganha no final. A agilidade não tem eu entreguei, nós entregamos ou nós não entregamos. Eu acho que a colaboração é muito forte e isso a gente pode usar para a vida toda. Sim. Eu tive uma época que eu gostava muito de coisas com startup. Então, eu acho que foi daí que eu assim, longe do que como você conhece tudo isso, né? O que eu fui pegando? Eu fui pegando
pedacinho disso, né? De coisinhas como o Design Thinking, como o Scrum, como o Kanban. Sabe, as coisas foram aparecendo para mim por pesquisar sobre startup. E aí que você estava me dizendo que não é ser rápido, Você consegue repetir o que você me disse? Na verdade, É rápido a responder a mudanças. A responder a mudanças. E startup tem muito disso, né? As startups, elas já nascem nesse modelo. E é por isso que elas voam. Por isso que elas estouram mesmo. Porque elas já entenderam que se elas não trabalharem dessa forma, vem um concorrente e engole eles. Você trabalha com pequenas, médias e grandes empresas? Assim? Na empresa ou você que já eu trabalho... trabalhou? Eu já trabalhei com todas, mas né? na empresa hoje eu só atendo grandes clientes. Sim. E eu tenho uma percepção de que, como eu falei, né? Acho que minha última empresa grande que eu trabalhei foi em 2017. Sim, que eu prestei serviço em 2017. Já tem o quê? 6 anos aí. Já deve ter mudado muita coisa. Porém, a minha sensação é que, mesmo assim, as empresas grandes não são rápidas. Isso tem mudado? Porque acho que é isso que a sua consultoria você faz como o seu trabalho, Dentro isso? do centro de excelência, sim. Você sabe que, olha só, você falou de 2017. É. Se a gente tivesse tido aí 6 anos normais, provavelmente não teria mudado tudo. Mas no meio desse tempo, 3 anos foram de pandemia. E aí, quem não tinha se adaptado, precisou se adaptar. Porque foi do dia para a noite que tudo fechou. Do dia para a noite, você não podia mais ir no escritório. Então, quando você fala de empresas, por exemplo, bancos, financeiras, aquilo está preso dentro da empresa, né? Aquelas informações. Eu não posso tirar um computador da empresa. Então, eles precisaram aprender a se digitalizar, né? Tornar os processos deles digitais e se adaptar. Porque, assim, ou eu mandava todo mundo para casa e minha operação continuava, ou meu negócio falia, como aconteceu com algumas empresas. Sim. E se você olhar, por exemplo, bancos digitais ou empresas que migraram para o digital, elas não sofreram tanto. E aqui eu estou falando de trabalho remoto, não estou falando de pandemia, que é um assunto super sério. Mas é isso, assim, as empresas aprenderam que elas precisam. Mas também, Denis, deixa eu só explicar uma coisa. Não significa que é tipo bala de prata, é a solução de todos os problemas. Quando você pega empresas grandes, você tem pessoas que têm de empresa o que a gente tem de idade. Então, não dá para falar para essa pessoa que, olha, não funciona mais assim, trocou. Porque funciona sim, porque ele está lá há tantos anos fazendo isso. Mas sim que existem outros métodos que podem te ajudar a alcançar esse resultado. Sim. Projetos dentro de empresa, como são, né, como a gente está falando, empresas maiores, que tem muitos departamentos, muitos... Esses gerentes que você está dizendo, que você falou que o do Scrum Master fica embaixo ali, como suporte, pelo que eu entendi, quando você está numa empresa tradicional, que acho que até eu estava lendo o seu livro, o livro que tem cascatas, né? Que é tipo... tem gerente para tudo quanto é coisa, e são feudozinhos, assim. E é muito difícil trabalhar. E a minha sensação que eu tinha naquela época, pode me ajudar, se mudou ou se ainda é difícil, né? Porque é que essas pessoas, elas não conseguiam trabalhar em conjunto, assim. Era muito difícil eles entenderem esse negócio de construir, acho que eu vou até reformular, construir em conjunto era muito difícil, porque o que acontecia com os projetos? Eles vinham prontos. E aí virava um jogo de tipo assim, vamos fazer uma dinâmica aqui com as pessoas, né, de vários departamentos, só que eu já tenho o projeto pronto. E aí eles iam induzindo a gente para falar, então agora a gente vai fazer isso aqui. Esse aqui temos tanto tempo para fazer e tal. Então, você sente que esse negócio da cultura tá mudando? Muito, muito forte. Graças a Deus, hein? Mas sabe o que acontece? Quando você tem esse feudo, a palavra que você usou, a gente funciona muito bem aqui dentro. Essa equipe aqui, a minha equipe, funciona muito bem. A gente se comunica muito bem, a gente é colaborativo, a gente funciona. Quando eu preciso do departamento vizinho, eu volto a ter os mesmos problemas.
de comunicação, de dependência, porque assim, o meu é mais importante. Só que no seu time, o seu é mais importante. Então, no fim, a gente tem que entender, que é o agilidade nas empresas, que a gente tem um propósito único. E qual que é o propósito dessa empresa? Então, não é o da minha área ou da sua área, é um propósito único. Então, vou dar um exemplo assim. Se o propósito da sua empresa é vender mais, a responsabilidade não é só do time de vendas. O time de marketing tem que montar uma estratégia para isso. Se tem uma área de TI, tem que estar pronta para dar suporte para isso. Tem que estar todo mundo olhando para o mesmo objetivo. Senão, a gente continua fazendo a mesma coisa. Sim. Então, aí eu vou puxar para o seu lado, porque, como eu disse, eu vou ficar te perguntando porque me interessa mesmo, tá? Vamos, tô adorando. A questão é assim, então, esse Scrum aí, quando vocês entram com um projeto, vocês vão ajudar a empresa a fazer isso. Então, vocês vão falar, a gente tem até uma consultoria, tô dando esse exemplo, mas uma consultoria, então, você vai montar essa estrutura do ágil aí, que tem esse Scrum Master embaixo, e quem tem depois? Quem que tá ali em cima? Depende muito... Enfim, são as pessoas da empresa ou tem São as pessoas. Tá. Na verdade, assim, mas eu lembro aqui, eu li pouco, parece que eles têm posições, não tem? Isso. Tá. Tem papéis bem definidos, mas, assim, a agilidade ela é muito pautada em adaptação. Então, a receitinha que eu trouxe aqui para você não vai ser a receitinha que eu vou trazer para a empresa do lado. Porque são business diferentes, são negócios diferentes. É construído junto. É construído sempre junto. Então, por exemplo... Quando a gente fala de uma empresa, tem a questão de, como você falou, eu já recebia pronto o que eu tinha que fazer. E muitas vezes a gente construía exatamente, eu quero uma caneca assim, assim, assim. Aí eu entrego a caneca assim, assim, assim. Aí você fala, mas eu não consigo tomar café porque ela não mantém o meu café quente. Então, não era exatamente, eu não resolvi o problema do meu cliente. Então, o Design Thinking que você falou, ele ajuda muito nisso. Ele faz a imersão para entender, de fato, qual é o problema que a gente quer resolver, qual é o perfil da pessoa. E aí, enfim, tem várias etapas para se chegar a uma melhor solução. Sim. O Design Thinking, ele faz isso. Ele faz a imersão, análise, imersão, análise e a prototipação, a ideação e a prototipação. Para trazer o protótipo da melhor solução. E o ágil, ele vem na sequência para construir isso. Tá, então me ajuda a entender. Porque eu gosto disso. Peraí. Vamos. O Design Thinking primeiro vem você acha que dá para fazer primeiro o Design Thinking, depois vem o ágil? Isso. Saquei. Lá na empresa que eu trabalho, tem uma área de inovação que usa o Design Thinking. Mas lá dentro a gente consegue casar muito bem essas metodologias. Tá. Mas eu também uso, dentro da minha área, algumas ferramentas que me ajudam a isso, a construir o produto ideal. E quando eu falo produto, entende qualquer coisa. Tá. Dá para você levar para outra coisa, entendi. Para qualquer coisa. Inclusive, por exemplo, apesar de agilidade nascer em TI, qualquer área pode e deve se beneficiar. Marketing, RH, vendas e por aí vai. E esses papéis bem definidos são assim. Se a gente está falando, por exemplo, de uma esteira de produção, produção seja lá do que for, tem esse papel do Scrum Master, que eu falei que ele é um líder servidor. Ele está ali para dar suporte, para apoiar, para ajudar a executar da melhor forma. Tem também a figura que a gente chama de PO, que é Product Owner, o dono do produto. A função dele é ser literalmente a persona do cliente na nossa mesa. Então, por quê? Imagina que, sei lá, deixa eu dar um exemplo. Você tem uma empresa de alimentos. Você faz sanduíches, por exemplo. Quem que é o seu cliente? O cara que come sanduíche. Exato, mas quem é ele? Qual é o perfil que geralmente contrata? É um homem de 33 anos ou... Exato. Entendi. Então, assim, qual é o horário geralmente que eles compram? É o homem de 33 anos que volta para casa, passa e leva. Não, é o adolescente que sai da escola e passa. E aí a gente começa a formar sanduíches ou campanhas, ou seja o que for, direcionado para esse público. Entendi. Então, e aí o que acontece? Quando eu tenho essa persona, que é esse dono do produto dentro do meu time, ele ajuda o time a direcionar o que a gente vai construir, o que a gente vai fazer que vai gerar mais valor para o cliente final. É como se eu tivesse o meu cliente na minha mesa de trabalho. Então, olha, a gente vai fazer assim, 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 porque a nossa expectativa é aumentar o nosso faturamento em X, ou reduzir o nosso custo, o nosso desperdício em Y. Sim. Então, por isso que eu falo que essas figuras juntas ajudam a gente a ter um time completo. E quem que é o time? As pessoas que você precisar
que são necessárias para construir isso. Tá. Pode ter, inclusive, como eu falei, se a gente está falando, por exemplo, de uma empresa de sanduíche, tem o cara de estratégia, tem o cara de planejamento, tem o cozinheiro, afinal é ele que produz, tem, sei lá, o cara de mídias sociais, que vai investir em redes sociais. Sim. Todo mundo junto, porque lembra que eu falei, a responsabilidade é do time. Sim. Todo mundo junto, olhando para o mesmo objetivo. Aí é uma empresa orientada a resultados. Legal. E quando estão todo mundo junto, eles fazem, sei lá, eu vou usar esse nome, mas é aquela chuva de ideias, né? Sei lá, mas isso não quer dizer que eles vão ficar presos aos seus papéis como o personagem, sei lá, como uma figura da empresa. Então, se ele é o cara o cozinheiro, não quer dizer que o cozinheiro tem que ficar só dando palpite sobre o hambúrguer. Ele pode começar a dar ideia sobre... Tudo. Porque você expande isso, né? Pode e deve, na verdade. Sabe o que isso é o mais legal? Acontece muito quando a gente junta essas pessoas, a pessoa olha e fala assim, caramba, eu achava que o trabalho dele era fácil. A gente entende a responsabilidade, porque é como eu falei, o cascata, que é esse método, o outro método que é usado e funciona também, ele tem áreas muito bem definidas e é por isso que é uma cascata. Terminou aqui, passa para essa, terminou aqui, passa para essa. E elas não conversam, elas não se comunicam. Então, o teu cliente está aqui, ele pediu uma coisa e ele volta aqui para ele receber. Sabe quando a gente brincava de telefone sem fio? Qual que é a mensagem que chega no final? Completamente diferente. Quando você tem esse PO, ele está em todas as fases e está todo mundo junto. A gente entende a colaboração, como eu falei, a gente entende a responsabilidade, porque assim, minha parte eu fiz, agora é com o Denis. Não, senhora, você tem que estar junto. Denis, como é que eu posso te ajudar? Certamente, isso é muito bacana de falar. Eu não vou fazer o meu trabalho, aliás, quando eu quero te ajudar, eu não vou fazer o seu trabalho tão bem quanto você. Essa é a sua expertise. Mas o mínimo que eu puder fazer, eu estou aprendendo. Eu estou aprendendo enquanto eu estou trabalhando, que para mim isso é muito importante. E eu estou colaborando. Se você está sobrecarregado e eu estou ok, por que eu não posso colaborar? A entrega é nossa. O resultado final é nosso. Sim. Então, só para mim Claro. pegar o raciocínio de novo e ver se eu estou certo agora. Eu falo muito, né? Não, tá ótimo. Por favor. Eu te trouxe aqui para isso. É só para que eu possa ter a ideia, porque eu também sou curioso nisso, que é o Design Think criou o projeto, certo? Cria a ideia. Não é o projeto, entendi. A melhor ideia. A melhor solução. Exato. Criou a melhor solução ali, ou a ideia da solução, pelo menos, né? E aí, esse que a gente está falando agora, que a gente estava conversando sobre essas pessoas, essa equipe multidisciplinar, já é a equipe ágil. Isso. No Design Thinking também tem ferramentas e situações que a gente coloca essas pessoas juntas também. Então, aqui a gente está construindo a ideia. No ágil, a gente está, aliás, construindo a ideia e agora a gente está construindo a solução. A gente está, de fato, montando isso, seja lá o que for. Sim. Colocando em prática. Sim. Eu lembro de uma coisa que eu vi sobre Design Thinking que ficou na minha cabeça, que era muito legal, que também não precisa ser uma coisa assim tão inovadora, que era o seguinte, era uma máquina de ressonância magnética, você já viu isso? Era uma máquina de ressonância magnética e é meio claustrofóbico, né? E aí as crianças têm uma dificuldade muito grande de entrar, e aí eles começaram a adesivar por fora. Então eu vi que foi um trabalho que eles estavam fazendo no hospital de Design Thinking lá e tal, que chegaram numa conclusão, vamos adesivar aqui com coisas lúdicas. Então tinha tipo uma caverna, tinha um submarino, então eles entravam no negócio e funcionava. E não custa tanta grana assim, não era uma coisa que... É de ideias, né? E você percebe, estudou o público, era para criança aquilo. Como é que eu faço para esse público se sentir mais confortável? E é isso. Eu tenho, por exemplo, um exemplo de um case, não é tão divertido quanto esse, mas era uma empresa, enfim, que ela queria aumentar a venda de um produto e a gente foi estudar para ver qual era a faixa etária que comprava. Na verdade, por cada faixa etária, qual que era o consumo. E a gente notava que o consumo de pessoas acima de 60 anos era muito baixo. E a forma como essa empresa abordava os clientes era por e-mail. As coisas melhoraram, mas assim, a minha mãe não acessa e-mail. Sim. Minha mãe é uma pessoa acima de 60 anos. Como é que se aborda essas pessoas? Por call center.
Como é que elas atendem? Hoje a carta está ainda menor, o consumo de carta está ainda menor. Antes a gente recebia mais propaganda. Então, vamos fazer para o call center. A gente testou a ideia e alavancou as vendas para esse público. Sim. Então, é muito isso. Estuda o seu cliente. A gente acha que sabe, mas a gente não sabe. Sim. Uma coisa também que eu acho interessante que estava no livro, e aí você me ajuda a encontrar onde isso encaixa, que é o conhecimento em T. Onde que isso encaixa? Isso é uma coisa ideal para as organizações? Existe alguma coisa... Eu vou pedir para você me explicar melhor o que é o conhecimento em T. O conhecimento... Acho que eles estavam falando que era o seguinte. Tem o conhecimento em I e o conhecimento em T. Que é, exemplo, você é especialista em um assunto, certo? Então, só que você sendo muito especialista em um assunto, fica muito enviesado. E o que eles estavam... Que tem essa proposta, assim, na proposta. Que é uma coisa, talvez, não tem muito o que fazer. Essa nova geração vai ser meio que em T, que é saber um pouco de tudo, assim. Não dá pra ficar só focar... eu sou psicólogo, então eu só vou falar de humanas, entendeu? Não, porque... Ainda mais a minha área. Porque quem fala que eu fui lá pra fugir de número... Dançou, porque tem que estudar estatística, tem que estudar diversas situações que não tem nada a ver com... E principalmente estatística, desculpa. Porque tem a questão de testes, né? Essas coisas a gente precisa medir. E aí não tem o que fazer. Então, beleza, acho que tinha isso que eu tinha interesse. Sobre o design thinking, eu acho que ainda tem mais coisa para explorar. Porque tem uma... Então, no design thinking, então, só para voltar ao que estava falando, claro. Que testar as coisas. No design thinking que também se faz os testes sobre protótipo, essas coisas? É lá? Nos dois, tá? Não tem o que um faz que o outro não possa colaborar também. Mas no design thinking é como se eu falasse, como eu falei para você, qual é o problema que o meu cliente Denis quer resolver? Ele quer poder tomar café, sair de manhã às 5 da manhã e voltar a casa às 8 da noite e ter um café quente. Tá. Então, quando eu começo a estudar quem é o Denis, qual é a rotina dele, eu vou criar um melhor produto. No design thinking, eu paro num protótipo. E aí, Denis, por favor, o exemplo do café é bem ruim, tá? É só para poder... Então, o protótipo é literalmente um protótipo mais próximo possível da realidade. Então, Denis, se eu te entregasse um copo daquela marca famosa que se fala muito agora, que ele mantém quente, é isso. Se eu te entregasse um copo que mantém 8 horas a temperatura, é isso. Então tá, então vai para a construção agora. Tá. Então, a mesma coisa com software, né? Eu preciso de um software que os meus pacientes se inscrevam... Sim. Coloquem os problemas, É isso aqui funcionaria com essa tela, com essa usabilidade, dessa forma? Qual que é o público, né? O Denis é um cara que usa celular o tempo inteiro, é um cara mais de desktop. Tudo isso é analisado, o perfil dele, aonde que ele está. E aí sim, chegou-se a melhor ideia, vai para a construção do ágil. E o ágil é a mesma coisa. Enquanto eu estou construindo, eu continuo validando com você. Tá funcionando? Tá fazendo sentido? Você já consegue sair com o seu café com essa caneca aberta? Você já consegue assim. Então, para que no final, de fato, eu começo, é o que a gente chama de end-to-end. Eu faço a imersão, eu entendo o seu problema e eu te entrego a melhor solução construída e testada. Por isso que eu falo que o design thinking e agilidade, o pessoal ri quando eu falo. É um casamento que não dá divórcio. Tá. Elas combinam muito bem juntas. Entendi. Eles são coisas diferentes e combinam bem. Isso. É isso. São complementares. Tá. E aí, acho que o que eu te disse era o MVP, que vai caber em qualquer lugar, é isso? Tô adorando que você conhece todos os termos, gente. MVP, o que é o MVP? Só fala você pro público em geral. MVP em português é mínimo produto viável. Porque, vou dar um exemplo também. Quando a gente quer construir tudo. E o tudo é muita coisa, e leva muito tempo, e gasta-se muito dinheiro. Qual é o mínimo daquela ideia para que eu possa usufruir? Então, a mesma coisa. Vou dar um exemplo que a gente usa muito. Eu quero um carro. Para que eu quero um carro? Para eu me locomover.
Tá bom. A minha primeira entrega para você seria, sei lá, um skate. Você já consegue se locomover. Tá funcionando? Tá fazendo sentido? Aí você testa o seu skate e fala, tá, mas eu precisava de alguma coisa para me dar equilíbrio. Segunda entrega, ele já virou um patinete. Terceira já é bicicleta. A quarta é a moto. E pode ser que na moto você diga assim, não, tá bom, era isso aqui que eu precisava. E aí você fala, não, choveu. Eu precisava realmente de que tivesse uma capa. Sim. Então, é isso, assim. Mas pelo menos você já consegue ir usufruindo do seu produto. Sim. Você já vai começando testando e você vai me dizendo, que é que nem eu falei. Não, preciso de um equilíbrio, preciso de velocidade, preciso de tal coisa. E aí a gente vai melhorando o produto. Mas esse exemplo do carro também é bem ruim, tá? Não, mas é que traz muito, muito claro o MVP. Não é ruim, não. É bom. E eu tô falando disso porque essas coisas eu acabo usando. Parece meio... Não sei se... Talvez... Você já fez terapia, né? Faço. Legal. A gente pode até falar disso mais pra frente. Tá bom. Mas eu uso algumas coisas assim na terapia. Exemplo. O que a pessoa... Às vezes, eu quero... A pessoa tá angustiada e precisa, como você tá falando... Sei lá, eu quero casar. Né? Eu quero casar. Tá. O que é o mínimo que você precisa fazer pro seu casamento acontecer, entendeu? E aí eu vou nesses mínimos coisas, assim. Como você falou, pode parecer bobo, mas não é. É uma coisa... ou, às vezes, tem paciente também que tem ideias e etc. E eu estimulo que a pessoa faça um mínimo daquilo, entendeu? Eu queria, sei lá, vamos dar um exemplo de uma coisa, sei lá, do Uber, né, que existe aí. Eu queria criar um aplicativo que, né, que eu não quero ter nenhum carro, eu não quero ter uma frota de carros, mas eu queria pegar esses carros que estão ociosos, né? Sei lá. Você conhece a história da Uber? Eu conheço porque parece que eu vi um vídeo no YouTube de uma pessoa... Porque é uma ideia de MVP. Eu contei isso em algum... Foi na sua palestra da Febraban? Febraban, isso, ano passado. Eu ouvi ela. E aí você usou o exemplo do Uber, que é isso. Que era isso. Né? E eu falo para as pessoas, cara, faz o mínimo do negócio. Vamos no mínimo, vai no mínimo que dá. Entendeu? Porque eu vou criar um site e eu vou juntar 50 mil pessoas para fazer. Assim, não é uma coisa incomum com os pacientes de terem ideias, entendeu? Mas faz o mínimo disso, vamos lá, vamos... Né, e eu sugiro isso. E essas coisas me ajudam, assim. Eu acho que ferramentas, métodos são importantes não só para a empresa, são importantes para a vida. Por isso que eu falei do mindset. Quando você entende isso, você aplica na tua vida. Não tem como fazer diferente. Um exemplo muito bobo é quando você quer, por exemplo... Eu vou dizer eu, né? Quando eu quero tirar aquele domingo para arrumar o meu guarda-roupa. Se eu derrubar todo aquele guarda-roupa, dá 5 minutos depois eu penso, cadê aquela Ana que tava com aquele pique de arrumar tudo isso? Porque ela já foi embora e me deixou na mão, sabe? Com certeza. Então, assim, pra que tudo de uma vez? Arruma, sei lá, os sapatos. Arruma hoje as gavetas. E aí você vai mantendo, você vai crescendo isso. A gente tem que parar de querer tudo ao mesmo tempo. Sim. Mas é também a coisa de se observar, né? Porque... Aí é o que você falou. Faz uma vez, arrancou tudo. Viu que depois do tempo você vai... Mano, não vou, minha energia não vai ter tanto assim, entendeu? Não vai ter a 7ª roupa que eu dobrei, já era, já. Já deu. Você me falou, também veio outra coisa na minha cabeça que eu queria te perguntar. Sobre... Não, vou lembrar. A gente tá falando sobre o MVP, como as coisas são importantes para a vida, né? Pessoais também. E uma coisa assim, existe também uma coisa de qualidade. A qualidade, a agilidade, elas têm alguma coisa em comum ou não? Total. Porque o que acontece? Quando a gente trabalhava em métodos anteriores, a gente está aqui como time, a gente executa, só que chega no final do ano, num prêmio, quem que ganhava prêmio? Era o diretor, era o gerente, era o cara que estava, o engravatado que estava à frente, né? Quando é agilidade, todo mundo é responsável por tudo. Eu falei isso até algumas vezes, né? Nós não entregamos, nós entregamos. Então, eu falo assim, eu não falo mais, Denis, você precisa me entregar isso até sexta-feira. Denis, qual é o prazo?
Porque é você que vai executar, é você que sabe fazer isso. Então, eu costumo dizer, se você dá o prazo, se você dá constrói todos os dias, você está dando o status daquilo, você faz essa entrega, cara, é literalmente você que está dando a cara a tapa. Não tem como entregar alguma coisa se não for com qualidade. Então, eu sempre falo que qualidade é inegociável. Sim. Eu vou te entregar com a melhor qualidade possível. Sim. E aí entra também as ferramentas de qualidade. Isso também entra dentro do processo ou não? Como assim? Eu vou mensurar, essas coisas de medir. Muito. Muito. Só que aí a gente não mensura a pessoa. Eu não tô. Porque é isso. A gente não compara as pessoas. Denis tem a sua expertise, tem o seu nível de senioridade. É diferente do Joãozinho, do Pedrinho. Então a gente vai comparar outras coisas. Qual é por exemplo, o capacity, né? Qual é a capacidade? Quanto que esse time entrega por um determinado período? Sim. Qual é o capacity? Ele vai muito assim. Essa semana é uma semana sem feriados. Então, a gente tem essa capacidade. Aí, por exemplo, qual é a velocidade? Então, a gente começa a medir se tem o feriado, se não tem, qual o nível de entregas, qual o nível de problemas que a gente tem, de qualidade de entregas. Tem, enfim, uma série de métricas, inclusive algumas que eu gosto muito, que é o lead time e o cycle time. Só para explicar que isso é bem bacana. Quando você, por exemplo, é uma área que recebe demanda, por exemplo, call center, que recebe demanda de várias áreas, a gente começa a medir. Desde o momento que eu falo, Denis, eu preciso disso, até o dia que você vai olhar, que você vai puxar minha tarefinha e executar, que é o tempo total, ou também o tempo geralmente, esse tipo de tarefa, quando eu pego para fazer, eu levo tanto tempo. São métricas diferentes. Sim. Então, isso dá previsibilidade também. Sim. Por isso que a agilidade ela é muito pautada em transparência. Todo mundo sabe o que todo mundo está fazendo e é muito claro os prazos. Por isso que não dá para fazer sem qualidade. Sim. E por isso que não dá para esconder sujeira embaixo do tapete. Todo mundo sabe, tá todo mundo vendo. Se você fizer corpo mole, por exemplo, não precisa de um gerente para brigar. Não, é nítido. Você acaba vendo que você não faz parte daquilo e você sai, entende? É uma engrenagem, mais ou menos. Assim. Perfeito exemplo. Todo mundo roda junto ali. O ritmo é constante. E quando dá uma falhada, tipo, o pessoal fala, vamos ver o que a gente faz aqui. Ou, né? Isso. Não literalmente substitui, mas tipo, podia dar uma força para essa pessoa, para que... É isso. Em vez de pegar algo novo para fazer, o que está mais próximo... O Kanban traz isso, né? O Kanban, ele não é só um quadro. Ele é um método mesmo. Então, a partir do momento que eu entrego a minha tarefa lá, coloco ela entregue, ao invés de eu correr para pegar uma nova, eu vou olhar quem está com a tarefa mais próximo de entregar. Aí é o Denis, o que falta? Como é que eu posso te ajudar? Por isso que ele é um sistema puxado. A gente olha ele para o fim e para o começo. A gente tem que pensar em entregar o tempo inteiro. Sim. É isso. Sim. Esse negócio de mensurar, de ferramentas da qualidade mesmo, né? Também era uma coisa que me interessava quando eu trabalhei em empresas de indústria, essas coisas, essas medidas aí, porque é que assim, eu sei que a grosso modo pode parecer meio cruel, mas poxa, você consegue ver onde tem gargalos, onde está com problemas e corrigir rápido, né? Também é uma coisa interessante que é da ideia do ágil, né? Você trabalhava com recrutamento, né? Eu trabalhei com RH por muito tempo. E aí eu fiquei numa função que a gente chamava de business partner, né? Então era tipo um cara que ficava... Uma pessoa que dava suporte aos gestores. Então não era só um foco em recrutamento, seleção, tudo. Então era um suporte de... Não gosto muito da palavra coach, assim, mas era um... Eu não tinha... Se bem que também não era bem... Era um suporte. Eu acho que era um cara de suporte que tinha que saber o que era um centro de custo, entendeu? O que era produção, o que fazia. Porque precisava ajudar o gestor a tomar as decisões. Mas você não achava que você, olhando o processo de uma forma um pouco maior, te ajudava a recrutar candidatos melhores? Sim. Você olhar a empresa como um todo, que é isso que a gente falou lá do T, de ter. Eu sou... Isso é meu, assim, eu acho, né? Porque eu sempre gostei de curiar tudo, entendeu? Então eu queria saber, porque como a gente... trabalhei na empresa química, eu queria saber o que a gente estava produzindo, como a gente produzia, né? Ir na fábrica, conversar com as pessoas.
um operador, desde o operador ao coordenador, gerente, todo mundo. Supervisor, a gente chamava, né? E é isso, porque aí você consegue, quando você me entrevista, por exemplo, você consegue me dar um overview real do que é a empresa, do tamanho, do que ela faz. E aí a gente consegue também, o outro lado, é medir isso. Então, assim, a hora que eu falava, Denis, eu preciso de uma vaga, de um candidato XYZ. Não necessariamente você era um tirador de pedido, que você já pegava aquilo e já ia executar. Então, eu poderia saber assim, ó, geralmente o Denis leva 2 semanas para me apresentar um candidato. Mas, geralmente, você sabe, quando a Ana pede o perfil de candidato dela, eu levo 3 dias. Porque você também tem as suas atividades. Sim. São essas métricas diferentes. Elas Sim. começam a dar previsibilidade. Sim, sim. Ah, É isso. legal. Essa palavra é boa, né? De te dar Visibilidade. previsibilidade. Saiu. Isso é interessante. Tá, e vamos voltar. Como que a gente, então, consegue... Eu sei que já falou de todas as ferramentas, assim. Existe alguma coisa mais básica pra gente falar assim, olha, para chegar na questão de algo, de ter mais previsibilidade, existe um método, alguma coisa que você fala assim, ó, isso aqui, o que você acha que tem? O Kanban, ele tem uma frase que diz assim, comece com o que você tem hoje. E o Kanban, ele serve para tudo. Tanto é que ele não nasce em TI, né? Ele nasce em empresas de produção. Ele é calculado daquela forma assim. Então, eu pego essa peça, encaixo, vou para essa. Pego essa peça, encaixo, vou para essa. E aí, quando você começava... Que é um exemplo ótimo de Kanban, McDonald's. Se você parar e observar o pessoal fazendo um lanche, você fala, cara, é incrível. O lanche fica pronto em segundos. Mas é certinho o espaço de cada um deles. Então, Você já assistiu o filme do McDonald's? Assisti. Então, tem uma cena que eu acho sensacional. Olha um MVP aí. Ele queria fazer aquela cozinha muito rápida. Ele leva todos os funcionários numa quadra, desenha a cozinha com giz. Olha o MVP. Sim. E ele fala, comecem a simular. E aí ele dá um passo para trás e ele olha o processo. Não, aqui você esbarra muito. Então a pia tem que ser maior aqui, tem que diminuir aqui. Ele testou a ideia dele, testou o produto dele antes de construir. Sim. Imagina quanto que se gasta numa cozinha industrial para falar, não, realmente as pessoas tropeçam aqui, deu errado. Sim. Então, é um bom filme para assistir. Eu não lembro o nome do filme exatamente. Você procura McDonald's, todo mundo acha. Mas é o filme do McDonald's, todo mundo acha. E tem vários insights assim que você tá me falando agora que eu tô tendo do filme. Que é também assim, que o negócio era uma coisa e virou outra. Tipo. Sem dar spoiler, vou dar spoiler do filme, acho. Mas beleza, né? Todo mundo. Não, mas é um bom exemplo. Mas é um bom exemplo, isso. né? Eles tiveram que. O termo que vocês usam aí é pivotear, não é? Se adaptar, né? Beleza. Enfim, se adaptou ao cenário, a mudanças, enfim. Quer dizer, na verdade, ele não se adaptou, porque acabaram. Quem fundou o McDonald's, né? Acabou precisando pivotear. Acabou outra pessoa que teve a sacada do que seria o McDonald's. Que aí, quem quiser, assiste o filme. Saber qual foi a sacada que o cara realmente do McDonald's falou que vendia, né? Spoiler, a gente fica com raiva no final. Verdade. Mas, enfim, olhando a ideia, trazendo para o contexto daqui, o filme ele traz muito sobre essa ideia. E o próprio McDonald's, né? Ele tinha aquela coisa inovadora que fala no começo do filme, que era uma máquina que fazia 6 milkshakes ao mesmo tempo. E milkshake era algo que levava-se muito tempo para se montar. Então, é muito isso. Como é que eu posso melhorar? Como é que eu posso trazer velocidade? Como é que eu posso vender mais? E aí serve para qualquer coisa. Mas só para eu fazer esse funil... o Kanban, é como eu falo, ele serve para qualquer coisa. Tem gente, por exemplo, que usa na educação dos filhos. Quais são as atividades da Lavínia hoje? Então, assim, ela já tomou banho, ela já fez a lição de casa. E ela vai aprendendo também a atualizar as atividades dela. Ela vai tirando do a fazer para o pronto. Então, por exemplo, eu fiz a organização do meu casamento, a gente fez tudo em Kanban. A gente foi listando tudo que a gente queria fazer da festa. À medida que a gente vai executando, a gente vai descobrindo tarefinhas menores, mas estava tudo muito claro no quadro pra gente. E era na parede do meu quarto. Sim. Então, a gente ia mexendo e organizando e vendo o que era mais importante. O que eu tinha que resolver agora. Então, isso é muito legal. O Kanban é isso. Comece com o que você tem hoje. A gente não precisa ter a minha área, a minha equipe, a minha empresa. Cara, na sua vida. Tá. O Kanban
também é uma ferramenta, né? Só pra gente... É. É isso. E ela é uma ferramenta de visual, né? De gestão à vista, lá. Eu sei que tinha Isso. bastante coisa, né? Adoro você falando os termos. Pessoal, procura aí, gestão à vista. Mas e a ideia é que fosse, né, visível para as pessoas e você tem essa coisa de praticidade, de organização. Você não tem nada pessoal que você se organiza? Eu uso o Kanban. Ah, é? Eu uso o Kanban. Eu uso para tudo. E, inclusive, para, por exemplo, organizar a viagem. Uhum. Quais lugares que eu quero ir, eu vou anotando. A gente tem muita mania de confiar na nossa memória, e pelo menos a minha é falha. Não, às vezes ela falha. A gente sempre vai achar que não é, mas ela é. Exato. E eu, por exemplo, não sei se faz muito sentido, mas assim, tudo o que eu tenho de fazer de compromisso, seja as minhas reuniões de trabalho, seja vamos jantar hoje, vamos fazer qualquer coisa, eu coloco na minha agenda. Uhum. Eu, sem a minha agenda, eu não sou ninguém. E acho que é a dica que eu dou para todo mundo. Se eu preciso marcar um encanador para em casa, se eu preciso ligar para resolver a minha conta de internet, tá na minha agenda. Sim. Então, isso também é visibilidade. Sim. É importante. Eu acho que as pessoas precisam entender, né? Eu também, é uma coisa que eu falo, poxa, tenta ter uma ferramenta, alguma coisa. E para você funciona o Kanban, para outra pessoa vai funcionar o Todoist lá, né? A lista de tudo fazer. De fazer. Você conhece GTD? Não. O que é GTD? Get Things Done. A arte de fazer acontecer em português. E é David Allen, o cara que escreveu. Putz, ele tem um método interessante de organização. Eu uso uma partezinha disso, né? E eu sei que um tempo agora, esses últimos, vou falar até anos, assim, eu larguei a mão de ter alguma coisa para um método e eu me desorganizei muito, assim. E agora eu tô nesse processo e demora um pouquinho para você recuperar. A rotina, né? Criar o hábito. Criar um hábito novamente. Mas é importante que as pessoas tentem encontrar o seu jeitinho. E vai procurando, assim. E não precisa ser... O Kanban tem um processo longo, assim, para ser executado? Qual que é o básico dele? O básico dele é que, assim, como eu falei, tem o Kanban quadro e o Kanban método, que é muito mais complexo. Tá. Mas o quadro você começa com o que você tem hoje, que é o tipo a fazer, fazendo e pronto. 3 colunas. É o to-do list, né? Lista tudo que você tem que fazer, começa a fazer e depois passa para pronto. O método, por exemplo, ele traz algumas ferramentas, algumas ideias que ajudam, que é adoro essa frase, que é pare de começar e comece a terminar. Porque senão você vai começando tudo e você não termina nada. Você é muito... Mas enfim, você inicia muito e termina pouco. Então, a ideia é não puxe outra coisa para fazer, no fazendo, enquanto você não terminar o que você já começou. Entendi. Então, como eu falei, isso dá para fazer tudo. Dá para implementar em qualquer coisa. Sim. Acho que para mim não ia servir. Eu ia ficar muito angustiado. Tudo? Mas você termina também? Ou você... Hoje não. Hoje eu estou muito... Mas, assim, a minha personalidade é de uma pessoa desorganizada. É uma pessoa bagunçada, que a minha cabeça funciona... Tipo, ficar milhões de coisas, assim. Então, eu preciso ter mesmo um método, né, para organizar, mas também eu preciso ter uma flexibilidade. Eu sinto que eu preciso ter uma flexibilidade de alternar algumas coisas, assim. Mas não é um problema ser assim, né? Não é um problema. Eu acho que... Né? Não, porque a gente tem que entender que as pessoas têm personalidades diferentes e por isso... Porque, se não, um método só já teria sido resolvido o mundo. O mundo, concordo. Entendeu? Um método só qualquer aí, não, tá. Cada dia estão criando mais. E hoje em dia, como você disse, né, a gente tem muita informação. Como você falou, a pandemia agilizou muita coisa, nos trouxe informações demais. Então elas chegam de um monte de lugar. E aí esse método desse cara que eu falei, ele ajuda porque
a ideia dele é centralizar tudo numa caixa de entrada. Ele chama de uma caixa de entrada. Então, você centraliza tudo num lugar só. E depois você vai... ele vai falando que é processar o negócio. Então, o método de GTD, eu vou explicar assim, talvez razoavelmente, mas Tá bom. Você tem essa caixa de entrada, joga tudo lá dentro, e aí depois você vai analisar aquilo. Né? O primeiro passo é esse. Então, você vai pegar alguma coisa e vai falar, nessa caixa de entrada, eu consigo resolver isso aqui em 2 minutos? Ah, consegue. Então, resolvo, tiro da frente. Isso daqui, o que é isso daqui? Ah, isso aqui é minha conta a pagar. O que eu faço com isso daqui? Isso aqui vai para minha agenda, agendo lá pro dia, tá guardado na agendinha. Já era. Ah, entendeu? Ele vai pegando isso e vai categorizando. E aí tem também um que é projetos, né? Que aí vai avançando esse processo aí. Que aí o projeto não é igual o que a gente está falando aqui de projetos, é uma outra coisa. Mas eu não cheguei a tão avançado. Pra ler. Assim. Não, eu li todo, eu gosto de ler, mas eu acho que tem algumas coisas ali ainda não me servem. E tá tudo certo. Tá tudo certo. E é se adaptar mesmo. Eu acho que eu sou um pouco metódica para algumas coisas. E é um desafio, inclusive, por exemplo, para eu, na minha casa, entender que meu marido é diferente. Tem horas que eu falo, nossa... Ele é metódico também? Não, ele é bagunceiro. Desorganizado. Mas é entender isso. Acho que psicologia me ajuda... A psicologia me ajuda muito nisso. A terapia que eu faço, né, com a minha psicóloga, de entender que pessoas são diferentes mesmo. Porque eu tenho... Olha que interessante, eu me expondo aqui. Eu consigo... trabalhar isso muito forte no meu trabalho, com as pessoas, entender que você funciona assim, você é assim. E quando eu trago isso para minha vida pessoal, em alguns momentos eu falo, por que eu consigo separar isso? É entender que, assim, é tão fácil para mim, às vezes, é tão claro, e para a pessoa é diferente. Sim. Então, eu tô aprendendo que tá tudo bem também. Sim. A relação conjugal, ela é uma outra relação também, né? E aí, só depois que você casa que você vai entendendo, assim. A relação conjugal é diferente de uma relação com os amigos, com o trabalho. Então, talvez é isso que, às vezes, tem um monte de expectativa, etc. Né? Mas é que você falou. Mas vale a pena, tá? Vale a pena Vale casar? a pena. Eu também acho. E, bom, então, a terapia, você tem uma experiência com a terapia e você acha que é experiência boa com terapia clínica? Quando as pessoas falam que todo mundo devia fazer, eu concordo. Você é da... Tem o pessoal que... Como é que chama? Que faz isso com a comida japonesa, sabe? Que fala assim, nossa, experimenta que é uma maravilha, e tem gente que faz isso com o psicólogo. Não, experimenta terapia que é muito bom. Os testemunhas da psicologia. Eu gosto demais, porque ainda, você vê, né? Ainda existe esse preconceito de... Mas eu não tô louco? Mas não sou eu que precisa, é você. E eu falo, não, todo mundo precisa. Tem dias que eu tenho temas mais importantes para levar para minha psicóloga, e tem dias que eu falo, juro, tem dias que eu falo assim, mas hoje eu tenho consulta e eu acho que não tenho assunto. E são os dias mais ricos. Quando a gente começa a falar de assuntos aleatórios e ela me faz repensar de outra forma. É de verdade, eu acho que todo mundo tinha que fazer. Uma terapia, você acha? Acho de verdade. Eu estou falando o termo errado quando eu falo com psicólogo, é terapia também? A terapia também é com psicólogo, a psicoterapia, terapia com psicólogo. É que a terapia não é de uso exclusivo do psicólogo. O que uma pessoa não pode fazer é... Um terapeuta, né? Fala assim, eu sou terapeuta, ela não pode se auto-intitular psicólogo se não tem formação em psicologia. Mas ela pode ser... Não sei se infelizmente. Um tempo atrás tinha uma discussão no conselho, né? Sobre que queriam que o termo da terapia fosse exclusivo aos psicólogos. Né? A psicoterapia, a terapia. Mas não vejo... Eu não sei se é necessário isso, mas eu acho que é necessário sim, né? A pessoa não pode só dizer que é psicóloga, né? Fazer terapia se não tem a formação. Exato. Né? Que é diferente, a terapia com psicólogo é diferente de uma terapia com acupunturista, com qualquer outra coisa. Já testei todas também. Eu sou curiosa. Sim. Eu gosto de ver como é que funciona. Acho que cada um tem seus benefícios, não estou aqui para criticar ninguém, mas eu sempre prezo pela questão de que
assuntos muito sérios, a gente tem que continuar valorizando quem trabalhou, quem estudou para isso, sabe? Eu acho que a gente hoje está num momento... Polêmica, né? Vamos entrar num Momento assunto polêmico, né? Mas hoje eu faço um acompanhamento, né? Aí entra minha psicóloga falando, não, o caso é grave. Mas assim, hoje... Tá ela aqui assim, atrás, né? Vamos entrar aqui, a psicóloga, né? Tá ela assim, né, louca? Presença. Hoje eu faço um acompanhamento, mas eu vejo casos muito graves, sabe? A nova geração, os jovens, nananã, e eu acho que a gente tem que, poxa, toma cuidado com o que você está fazendo. Sim. Eu realmente acredito que tudo vem para o bem. Eu acho que tudo isso pode colaborar muito. Mas tem assuntos que, gente, vamos dar uma atenção. Tem uma pessoa que estudou muito, que se preparou muito. Sim. Não é um curso de final de semana que vai resolver a cura dos problemas. Sim. Só para não ficar polêmico aqui, mas é que nem no seu trabalho, Vamos pensar assim, uma pessoa... A pessoa que vai ser um consultor dentro de uma empresa, tudo, quanto mais qualificada essa pessoa for, né, quanto mais ela entender sobre esse assunto, é muito melhor, né? O que eu acho que já é uma coisa assim, o psicólogo estuda 5 anos, a gente estava falando sobre isso, que depois da faculdade ainda você tem que ficar aprendendo muito. Inteiro. Toda hora você tem. Então, você sente que na sua formação faltou muita coisa. Sinceramente, falta muita coisa na nossa formação. Você tem que ficar buscando isso depois. Então, e o psicólogo não promete... Talvez você também não faça isso. Vai na empresa e fala assim, ó, eu vou chegar aqui e sua empresa vai faturar milhões. Não tem promessa. Não. Você vai fazer o melhor trabalho que vocês podem lá, vão, né, pelo que eu entendi, vão criar os projetos, vão criar as equipes, elas vão trabalhar em conjunto, esse Scrum Master vai dar um suporte, né, vai ficar lá, ó, vamos lá, vamos resolver isso, vamos ser ágil, etc. E ele provavelmente vai embora, vai deixar a empresa lá, né, e agora, assim, não tem como você falar, não, a gente vai te prometer que vai resolver aqui o problema. Não tem promessa. E a terapia é isso, assim, não tem como você prometer cura para alguém. E aí a gente cai nesse perigo aí, que a gente está dizendo, que é uma promessa de cura em sessões, sei lá, em coisas. Não dá para prometer. Né? É isso. Eu acho que, no fim, o nosso propósito da minha área e da sua é muito parecido. É facilitar, é te dar visibilidade, é te dar ferramentas para que você chegue ao resultado que você espera. Sim. Não sou eu que posso dizer se está certo ou errado, né? Mas isso acontece não só na sua área, acontece na minha também. Tem muita gente que hoje em dia faz cursos, tira certificações e chega e fala, não, estou pronto, mas falta uma experiência prática. Sim. Tem isso que a gente tem que levar em prática. A prática tem que levar em prática. Mas é isso, assim. É entender que, calma, gente. Não tem... A solução é Deus. Eu creio muito nisso. Então... E também, às vezes, não vem da forma como você quer ou na hora que você quer. Tem um mundo por trás disso. Mas é tomar cuidado com essas coisas. Sim. Sim. É isso. Espero que você gostou. Eu adorei. Adorei demais. Ficaria aqui um tempão ainda. A gente ainda tem... Então, tem mais uns 10 minutinhos. Tá bom. Pra gente encerrar. Eu queria... Na minha cabeça tinha essas coisas a te perguntar, né? Sobre o seu trabalho, sobre o método. A gente falou sobre o próprio Scrum, não, né? Não. O que é o Scrum? O Scrum, ele é um método que, na agilidade, ele é conhecido por um método muito complexo. Mas, na verdade, ele é muito também adaptável. Ele te ajuda em projetos que têm começo, meio e fim. Assim, só trazendo alguns termos para você. O Scrum, ele define que a gente tem que fazer planejamentos curtos. Então, geralmente, esses planejamentos a gente chama de sprint. São só alguns termos, nomenclaturas. Quanto tempo é uma sprint? Geralmente, quem escolhe o tempo da sprint é o time. Em quanto tempo nós vamos entregar alguma coisa de valor? Geralmente, são 2 semanas.
Dentro dessas 2 semanas que a gente está construindo alguma coisa, a gente tem algumas cerimônias, que são reuniões. A gente chama, de novo, tudo nomenclatura. Uma delas, que é a mais famosa, que acho que todas as áreas conhecem ou usam, é a Daily, que é uma reunião diária. Ela é uma reunião diária de 15 minutos, que geralmente em tempos presenciais a gente faz em pé. E a gente faz em pé porque em pé cansa, porque em pé ninguém fala muito tempo. E essa reunião, ela tem 15 minutinhos. O objetivo dela é status, não para o meu chefe, não para o meu diretor, mas para o meu time. Existem algumas formas de se fazer. A mais famosa é, cada um responde 3 perguntas. O que eu fiz de ontem para hoje? O que eu vou fazer de hoje para amanhã? E se eu estou tendo algum impedimento? Olha como está muito claro. Então, imagina se eu estou há 3 dias falando, hoje eu vou fazer isso e pretendo terminar hoje. Terça-feira, pretendo terminar hoje. Quarta-feira. E aí, Ana, você está precisando de ajuda? Está com algum problema? Por isso que eu falo que é muito claro tudo isso. Antes da Daily tem a reunião de planejamento, que é o que a gente planeja em 15 dias, por exemplo. Daily, diária, como o nome já traz. A terceira cerimônia é a Review, que na verdade é uma cerimônia de apresentação. Então, time, me comprometi a entregar isso, tá aqui, e é onde você, como meu cliente, vai olhar e vai dar feedback, se tá funcionando ou não. Lembra do skate, do patinete, por aí vai. E a última é a retrospectiva, que é uma cerimônia pro time, onde a gente vai falar o que está funcionando e é a hora que a gente elogia, porque é importante eu falar que você está fazendo isso bem, para que você continue a fazer. Então, obrigada, Denis, por ter me ajudado nisso. Acho que a gente construiu isso juntos, nananana. E o que não está funcionando tão bem não é apontar. Denis não ajudou. Olha, isso aconteceu. Como é que nós podemos fazer para que isso não volte a acontecer? Acabou a retrospectiva, já volta para planejamento e já começa a planejar o próximo ciclo. Essas reuniões, elas são objetivas, todas elas têm um objetivo. Todas elas têm tempo máximo de duração e o Scrum Master ajuda. Se a gente está fazendo uma dessas... Quer falar? Não, tô... Se a gente está, por exemplo, a gente está aqui numa plane, e aí, você viu o Big Brother, você viu o futebol, você viu não sei o quê. Pessoal, foco aqui. Ele traz a gente para o foco. Porque a gente dispersa, é natural. Então, todas têm objetivo, todas têm tempo máximo. Então, sabe aquela situação que, assim, a gente fez uma reunião de 2 horas que o resultado dela foi, vamos marcar outra reunião? Isso não acontece. Time tem que estar focado em desenvolver, em estratégia, em trazer resultado. Reunião que gera outra reunião não traz valor para a gente. Então, é isso que o Scrum traz. Essa previsibilidade que eu falei, né? O que a gente entrega em 2 semanas, essa visibilidade de tudo. E é um modelo flexível, é um modelo adaptativo e principalmente ao final disso, como o tempo inteiro a gente está revendo, fazendo essa retrospectiva, eu estou trazendo para esse time um time de melhoria contínua. A cada ciclo, cada sprint a gente está melhor e é um time que vai se tornando um time de alta performance. Porque eu acho isso muito importante, Denis. Enquanto eu estou trabalhando, eu preciso estar aprendendo. Acho que até um pouco do T que você falou agora há pouco. E eu valorizo muito isso. Eu acredito que profissionais que estão aprendendo, empresas que investem em capacitação dos seus profissionais, elas têm vantagens competitivas. Se amanhã ligarem para algum funcionário meu oferecendo alguma outra proposta de trabalho e acontece e está tudo bem, e está tudo bem também, todo mundo merece ganhar mais, ele vai pôr isso na balança. Eu vou ganhar X a mais, mas será que eu vou estar tendo esse ambiente de aprendizado contínuo? Isso faz reduzir também o meu turnover, a minha troca de profissionais. É um pouco do que o Scrum traz. Tá. Você me deu vários novos insights agora. Mas Mais 1 hora agora. Então vamos... O primeiro é o sprint. Tá. E o sprint me lembra, tipo, corrida. Vem desse termo. Pô, dá um... Ah, tá. Vem da... Vamos dar um gás aí. Enfim, algum jogo americano, que eu não vou lembrar o nome agora. O nome vem disso mesmo. Tá, e aí, beleza, vamos dar esse sprint, vamos dar um gás, né? Nisso, é isso? O sprint, ele é o nome que a gente dá ao tempo do ciclo. Tá, então, é uma sprint de 2 semanas. Entendi. É tipo uma corridinha de 2 semanas. É um ciclo mesmo. Ciclinho de 2 semanas, isso. Legal. E aí, nessas 2 semanas, beleza. Depois você me falou sobre a reunião em pé. Nossa, que beleza, né? Porque senão a gente fala muito.
Fala, as reuniões, assim, isso entra numa conversa, porque virou essa definição de 15 minutos. Como chegaram nisso daí? Porque, desculpa, eu tô te perguntando, porque assim, eu já vivenciei isso de reunião, que era, assim, a empresa era reunião. Todo mundo da empresa era reunião. E aí você não trabalha, você não E tem não é tempo uma de coisa trabalhar. assim, de muitas pessoas que eu conhecia. Não tô falando. Até hoje eu sei que tem, né, muitos conhecidos que trabalham em grandes empresas, que é tipo, é reunião, aí depois é reunião, depois é reunião. O cara fica só em reunião. Tem algum estudo, alguma coisa? Você sabe de alguma coisa? No Scrum, ele recomenda que os times sejam até 9 pessoas. Mais do que isso, ele acha que também você já perde um pouco do controle, da visibilidade do todo. Então, eu imagino que deve ser mais ou menos, até fazendo uma conta rápida, não chega nem até 2 minutos, né? Porque é isso, assim, é o que eu fiz de ontem, é só essa que é de 15 minutos, tá? Que é de status. Porque é justamente para não ficar assim, e aí, como é que tá? E aí, como é que tá? Tá todo mundo sabendo como é que tá. 15 minutos é status. Time tem que estar trabalhando. A gente não pode perder o foco. A gente não pode gastar o nosso tempo. Então, e tá tudo bem, eu também faço um monte de reunião no meu trabalho. O que eu sugiro é entender o quê? Qual é o objetivo dessa reunião? Eu, de fato, me faço necessária nela? Porque às vezes a gente recebe assim, é que é importante você estar. Cara, me fala depois. Me conta depois, sabe? Sim. É imprescindível mesmo que eu esteja. Porque tem dias que você fica tanto em reunião, que você trabalhou, que você está cansado, mas você se sente improdutivo. Porque no fim você não fez o que você precisava fazer. Então eu, por exemplo, fecho horários na minha agenda para eu poder trabalhar. Eu já deixo alguns horários fechados para que, se você vai marcar alguma reunião, tá ali ocupado. Obviamente que às vezes a gente faz uma reorganização, dada a necessidade, dada a urgência, mas eu fecho horários na minha agenda para eu poder executar as minhas atividades também. Sim. Se bem que também tem uma questão... É difícil, né? Você pensando depois, você fala assim... Às vezes até um momento de você dar uma desparecida, mas eu acho que chegou um ponto que era muita, assim... Né? Eu tô falando eu sei que tem pessoas na mesma condição que eu, que passaram por isso, mas eram muitas reuniões, uma atrás da outra, assim, que realmente dava para resolver na mesa, assim, né? De trocar uma ideia e tal. Também eu não sei se às vezes a gente precisa de um tempo para ficar, sabe, dar uma respirada. A gente precisa criar um ambiente de confiança, na verdade, né? O famoso e-mail que é o conforme conversamos mostra que no fim eu não confio muito em você, né? Existe alguma coisa para e-mail hoje? Tipo, alguma boa prática dentro da agilidade? Da agilidade? Acho que não, né? Não é específico assim. Não, né? não é muito relacionado, né? Porque como a gente tem as ferramentas, tem o Kanban online, né? Que hoje tem ferramentas para isso, a gente quase não usa e-mail. Hoje está tudo muito... O e-mail é digital, né? Mas hoje em dia a gente tem Drive, né? Nuvem, onde a gente sobe as coisas. O e-mail é só para formalizar alguma coisa que deu errado e você culpar alguém, né? E copiar formalizar o chefe. Uma entrega. Tipo, ou um atraso. Porque, o seu caso... Então, vamos voltar. A agilidade é evitar essas coisinhas, assim, de que... o departamento X tá demorando para entregar e você tem que mandar um e-mail pro cara, aí ele fala, não te responde, aí você copia, não sei, o chefe dele, aí o chefe dele volta para você falando que ele tá ocupado, e você fala, vou subir, a palavra é, vou subir o e-mail. Vou escalar o e-mail. Vou escalar esse e-mail aqui. Acontece, tá? Como eu falei, não é solução para tudo, mas é criar esse ambiente de confiança. Na verdade, se eu precisar do marketing, é eu chamar o cara do marketing e mostrar... É por isso que eu falo que é muito lidar com pessoas. Sim. É mostrar a importância dele dentro disso aqui. A gente tem essa forma meio... Me fugiu a palavra, mas defensiva de... Não, já estou muito ocupado, você não vai me dar mais trabalho. Não, cara, você é importante aqui. Todos nós temos a mesma, como você falou, do diretor ao estagiário. Todos nós temos a mesma importância dentro desse projeto. Eu preciso de você para a gente poder fazer essa entrega. Quando você vai trabalhando essas coisas nas pessoas, elas saem dessa defensiva. Sim. Por isso tem que ser esse ambiente, por isso que eu falo, a palavra é colaboração, tem que ser colaborativo. Sim. E você tem visto como que os departamentos de recursos humanos eu vi que tem essa questão do RH ágil e tudo,
E tem uma evolução no RH também? Muito. Tanto é que hoje em dia a maioria das empresas não se chamam mais de RH como o R como recursos. Eles pararam de falar que o humano é um recurso. Por exemplo, na minha empresa a gente fala que é uma área de people, uma área de pessoas mesmo. Sim. Eles estão ali para apoiar isso. E se a gente for olhar um tempo atrás, o RH, ele era aquela sala fechada que eu entrava no dia da minha admissão e voltava no dia da minha demissão. É aquela sala fechada no meu Sim. tempo, né? Com aqueles arquivos Sim. grandes. Aquela assim. portinha que abria 2 portinhas. Exato. Você já pegou isso? Opa. Uma portinha de cima e a de baixo, assim. Exato, e ela não pode ser essa coisa fechada, ela tem que ser colaborativa, ela tem que cuidar das pessoas. Eu falo que um RH ágil, por exemplo, não é um RH que faz, vamos fazer aqui uma campanha, me fugiu, uma campanha de retenção de talentos. Então, quando a pessoa for pedir demissão, eu vou oferecer Y, Z e ela vai querer ficar na minha empresa. Não. Quando eu decido te pedir demissão, é porque eu já tomei essa decisão. Eu quero que a minha empresa ela seja incrível ao ponto de fazer uma proposta para um funcionário e esse funcionário falar, não, obrigada, eu estou feliz aqui. Retenção, a gente já perdeu a pessoa, sabe? Sim. É isso que eu falo. O RH, por exemplo, eu já participei de várias empresas onde assim, o RH está promovendo a semana do conhecimento. Aí me tirava lá do meu trabalho, que eu estou cheia de coisas para fazer, que eu estou atrasada, para assistir uma palestra sobre um tema X, que não é algo que me interessa, que não é algo que vai agregar na minha área. Aí tá lá o RH todo feliz e eu estou chateada com aquilo. Então, o RH é um RH que entende as pessoas e que promove ambiente, capacitação e conhecimento para que crie esse ambiente acolhedor, crie esse ambiente de segurança, crie esse ambiente de confiança, para que eu possa chegar no Denis e, de repente, falar do meu supervisor e poder sentir confiança naquele, não porque criam-se essas histórias, o Denis almoça com fulano. Gente, não. É um ambiente de confiança. Sim. É isso. Acho que o RH ágil, ele é um ambiente que ele não pensa no fim, ele pensa no meio. É isso que traz na essência, assim. Sim. A gente tá eu só queria na minha cabeça tentar voltar a estruturar então o seguinte. A agilidade o processo é uma cultura, é isso. É uma forma de pensar. É uma forma de pensar. Essa é a agilidade, né? E aí a gente falou do Kanban, que é uma ferramenta que se usa dentro dessa forma de pensar. Isso. A gente falou do Scrum, que é uma ferramenta que também se usa, e o Design, como que chama? Design Thinking. Design Thinking. Fica bonito, né? Thinking, tá tudo certo. A gente tá no Brasil. Ele também é uma ferramenta ali para dar todo esse suporte. Tá, beleza. E aí, a agilidade, ela é uma coisa cultural que vai ficar na empresa ou é como se fosse só passa uma consultoria de agilidade que faz isso e vai embora? Não, ela é necessidade. É necessidade. Porque, no fim, o livro, ele chama Agilidade nas Empresas. Que ele fala justamente disso. Não é uma moda, não é uma tendência, é necessidade. Se a sua empresa não responder rápido a mudanças, se o nosso propósito não estiver claro, se todas as áreas não estiverem olhando para o mesmo propósito, a empresa ela precisa ter resultados, mas ela precisa ter resultados sustentáveis. Para ela poder ter uma crescente. Então, é uma necessidade. Se as empresas não migrarem para esse modelo, para essa gama de modelos, elas perdem vantagens competitivas. Dá para falar, tipo, o que dá o sucesso para a empresa conseguir ser ágil e o que, tipo, dificulta ela? A resposta é a mesma. Pessoas. A gente tem que querer. A gente tem que querer. Ficou não bonito, tem... né? Ficou, né? Pessoas. Mas é porque assim, não adianta, a agilidade ela fala muito disso também. Eu não estou vendendo para a tua empresa uma ferramenta de $1 milhão, ou que você contrate isso, ou que você contrate aquilo. Eu estou falando das pessoas, porque no fim, o que você tem de mais valor na sua empresa são as pessoas. Elas são o bem mais atrativo da tua empresa. Se elas não estiverem motivadas, direcionadas, E eu digo também de entender o teu momento pessoal. Eu falo isso, por exemplo, muito com a minha equipe.
eu pergunto para elas, para cada um deles, em tempos, em reuniões de feedback, o que motiva elas. Porque eu preciso estar trabalhando a tua motivação individual. Uhum. O que você gostaria de fazer aqui dentro? E eu sou super transparente. Isso aqui eu consigo, isso aqui eu não consigo. Sim. Eu quero fazer mais de projetos assim, eu quero fazer mais eventos assim. E eu tento, dentro das atividades que ele executa, que essa pessoa executa, eu tento promover essas outras coisas que motivam elas. Se você não estiver bem, eu não tenho o seu melhor lá dentro. A gente tem que olhar com carinho para as nossas pessoas. Sim. São elas que fazem, são elas que têm o domínio, são elas que têm o conhecimento, são elas que fazem acontecer. Sim. Você acha que as empresas... que é difícil, vou te botar numa situação até chata, mas eu ia falar, se você acha que as empresas estão investindo, né, nos funcionários e tal, assim, mas assim, não dá pra eu trazer pro seu mundo. Eu vou te fazer, então, vou falar o contrário. A sensação que eu tenho, né, é que, assim, eu acho que empresas, como a gente tá falando de startups, eu sinto que elas têm uma... Como você está falando, talvez a mentalidade mesmo das pessoas que vão sendo contratadas e tudo ajuda a pensar dessa forma que você está me dizendo. Encaixa mais numa questão ágil de tipo, beleza, vamos errar, vamos ser rápido, vamos Aprender, né? Vamos aprender, vamos... E o próprio, a pessoa que tá querendo criar já falamos do Uber, né? Um Uber da vida, né? O cara tá falando, meu, vamos tocar o pau aí, meu. Vamos lá. Não sei nem se é verdade, mas no fim, o cara não quer mais nem... O cara quer falar, daqui a pouco vai ter carro autônomo, né? Vai virar só aplicativo e carro autônomo, assim. De certa forma, o motorista sair da equação, mas eu não sei como as pessoas estão vendo, mas vão entrar outras pessoas, né? Vai ter gente que vai precisar programar, vai ter gente que vai precisar trabalhar lá dentro da empresa, fazer outras coisas, assim. Essas empresas estão mais fácil de... Eu sinto que... Tá, eu tô usando o meu achismo aqui. Eu sinto que se adapta muito mais fácil com o que você está me dizendo, tá? Empresas multinacionais, etc., eu acredito que vem com uma mentalidade... de outros lugares do outro país e tal, que vão chegando coisas aqui, né, no Brasil, que já estão usando fora. Então essas pessoas também estão mais suscetíveis a coisas novas, a mudanças. Agora, eu vejo assim, pequenas e médias empresas, a agilidade conseguiria ajudar, você acha, assim? Em tudo. Porque, como eu te falei, a gente falou de um pedaço de tudo que pode fazer. E a gente tem que parar de olhar para... Como eu falei, não olha para o método como um todo. Como é que eu adapto isso? Porque, por exemplo, na sua realidade hoje, o Scrum não se adapta. E tá tudo bem. A gente não tem que... O método, ele tem que se adaptar a você, não você ao método. Se não cabe, tá tudo certo. Então, eu prezo muito por isso. Eu vejo dessa forma. Os métodos estão aqui para te facilitar, não te burocratizar. E não tem resposta certa ou errada. As empresas estão trabalhando para isso. A gente não precisa pensar sempre de uma questão meio top-down. O de baixo para cima está acontecendo. Então, tá funcionando. Sim. Eu espero que... eu acho... É um pouco estranho porque é triste, assim, não é... Se falar triste também, é que... não é que meu sentimento não é de tristeza. Meu sentimento é que eu gostaria que empresas menores e médias empresas tivessem acesso a mais informações, mas eu acho que é um processo, né? Não dá pra gente querer, também, que você falou, enfiar... talvez agora métodos e coisas para as pessoas. Eu acho que é mais uma questão de aprendizado, né? Eu acho que eu tenho certeza que você já com grandes empresas, com pessoas, né, mesmo operacionais e tudo, assim, elas estão dentro de um ambiente que está proporcionando para elas, né, ferramentas, elas têm equipamentos, até EPIs, essas coisas, né? Então elas estão procedimentos, processos, tudo, estão dentro desse quadrado aí. Mas ainda assim fico nessa questão de que
elas precisam ter conhecimento, né? E é difícil ensinar, assim. Tem que ter essa paciência. No sentido, assim, de que precisamos, sim, formar as pessoas. Ajudar que elas tenham conhecimento, que elas aprendam. Precisamos entender que estudar nunca é demais. Sim. E ter paciência com o ensino, né? E aí eu acho que não é na sua área, mas talvez também ajude, a gente também tem que aprender formas de ensinar todo, né? Todo e diferente contextos sociais, econômicos, etc. Né? Estudar é o que eu falo, né? É o público que você quer levar a sua mensagem. Sim. E trazer exemplos que sejam próximos à realidade deles. Sim. É isso. A gente está fazendo não posso falar muito que é um projeto da empresa, mas a gente está fazendo um projeto para levar design thinking e levar agilidade para alunos do ensino médio, por exemplo. Uhum. Muito com esse contexto de que, olha, não importa a profissão que você vai escolher quando você for para a faculdade, mas isso aqui é o que está se falando no momento. Sim. E é importante que você tenha uma leitura disso. Então, eu não vou falar de gerenciamento de projetos com eles. Mas é isso, algumas coisas que eles conseguem promover no dia a dia. Sim, bem que é o que a legal. gente está dizendo, né? Eu sou psicólogo, bem, eu passei para essa área de RH, mas eu fui curioso, vai curiando, né? Tipo, tá, dentro de empresas assim, por que tem empresas que estão surgindo, pequenas empresas, porque a gente está falando, eu acho que 2014, 15, eu trabalhava em empresas já que eram grandes e tinha coisa de startup. Eu lembro que tinha uma pessoa dentro da empresa, nessa época de 2014 aí, uma ou duas no máximo, de que eu falava sobre startup, essas coisas, e a pessoa conseguia conversar comigo, porque ela falava, legal, é isso e tal. Porque de resto as pessoas não tinham conhecimento, assim, sabe? E a minha sensação era, putz, isso daqui tá tão na nossa forte, cara, né? De que, a gente precisa ser rápido, precisa... Uma coisa que era engraçado do RH, que eu sentia já muito antes, assim, que era, por que a gente tem tanto segredo com salário? Não é? Né? Era uma coisa assim, tipo... A pessoa fala, mas você acha que tem que abrir o salário? Eu falo, acho que tem que abrir, a pessoa tem que saber quanto cada um ganha. Porque se a empresa, as empresas que eu trabalho, elas tinham cargos de carreira lá, certinho, era tudo bem bonitinho. Então tinha as descrições de cargos, o que você precisaria para ir para cada nível, tinha lá vários níveis, né, que você vai passando e seu salário ia aumentando gradativamente. Por que não podia dividir com as pessoas, né? Na minha cabeça não fechava isso, assim, esse segredo, essas coisas, assim. Essa porta fechada, né? Se tem processos muito bem definidos, muito bem claros. Porque, então, aí se você... Esse é a nossa pulguinha atrás da orelha, né? E eu tô dizendo, essa empresa tinha coisas totalmente bem estruturadas, não tinha nenhum problema com o cargo de salário, mas, né, você não falando, você fala, tem coisa estranha aí, entendeu? Então ficava difícil a gente, porque aí era o departamento de recursos humanos que fazia, falava sobre as promoções, que era esse papel que eu estava falando, de que você pegava no final tinha, né, datas de cortes para você fazer aumento de salário. Então, todo ano você tem aquela data. Então, assim, os aumentos que a gente dá sempre tem um motivo. Então, assim, era bom que o funcionário soubesse. A empresa faturou tanto, é por isso que a gente vai ter tanto para distribuir entre os funcionários. É assim que funciona um cargo de salário. E aí você senta com o gestor, aí ele fala assim, o que a gente vai fazer? Essa pessoa performou tanto, essa performou tanto. E a empresa tinha tudo isso certinho, mas não conseguia abrir mais. É cultural. Acho que a gente está evoluindo. Sim, graças a Deus. Graças a Deus, porque não tem... se você for pensar, talvez essas coisas que a gente está falando, uma startup, essas coisas não tem. E, infelizmente, empresas também têm esse processo, né? De nasce, cresce, pode ir... Produz e morre. Produz e morre. Pode ser. Mas é isso. A pandemia também, ela trouxe inúmeras empresas que nasceram
na pandemia de uma oportunidade que visaram uma frente de negócio Sim. e estão estouradas aí. Então, tem o lado do copo meio cheio também. Sim. Tem gente que já está nascendo assim também. Sim. Ana, muito obrigado. Ai, eu amei! Você gostou? Obrigada! Então, Adorei! tá bom, então vou encerrar o episódio. Vamos falar um Obrigada. tchauzinho assim? Tchau. Pessoal, muito obrigado por assistirem esse episódio. Quem puder, se inscreva no canal. A gente vai deixar as redes sociais da Ana aí. Quem quiser conversar com ela, mandar mensagem, pode ficar à vontade. Eu vou deixar também os contatos do brinde do Padilha, tá bom? Manda lá uma mensagem pro falar, Júnior, descobri no podcast Apresenta o Meu Amigo e eu quero um desconto. Fala pra ele que ele vai arrumar um desconto pra você legal, tá bom? E também agradecer de novo ao estúdio, tá bom? Gente, muito obrigado. Estúdio ProLive, prático, rápido e objetivo. Até mais. Obrigado, pessoal.